Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte deste programa, que é Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você e por você nesta manhã abençoada de quinta-feira, dia da nossa adoração a Jesus Eucarístico, presente e vivo em corpo, alma, sangue e divindade, na hóstia consagrada, que está lá no sacrário da capela da sua comunidade, da sua paróquia, da sua casa de religioso, na casa de muitos sacerdotes. É um dia muito bonito, a quinta-feira, pois nós devotamos o nosso coração à Santíssima Eucaristia. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, uma preocupação. Nós precisamos estar atentos. Nesse tempo de grande desolação, de peste, que nós perdemos tantas pessoas, vivemos esses isolamentos, essa coisa toda essa balbúrdia em torno de tantos temas relacionados a esta pandemia de SARS-CoV-2. É preciso estar atento, eu, você, as lideranças da sua comunidade, os padres, diáconos, religiosos, sobre a ausência de muitas pessoas que ainda não voltaram para a igreja depois desta pandemia. Nós devemos olhar para o lugar vazio delas na igreja e providenciar o encontro, irmos ao encontro destas pessoas, ir num relacionamento de escuta, de aconselhamento e de convite a voltar à sua casa. Nós não podemos ficar longe da casa de Deus. Quem acha que isso é normal é porque já perdeu o sentido dos sacramentos. E um outro olhar que nós precisamos deter nele é sobre aquelas pessoas que estão chegando para a igreja. Pessoas que estão voltando para a igreja depois dos sofrimentos causados pela pandemia. Muitas pessoas buscando o caminho de Deus, inclusive com todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesses tempos, inclusive uma crise muito grande no mundo e na igreja, mas nós temos pessoas voltando para a Igreja Católica. Eu tenho celebrado crismas, só numa celebração havia 6 pessoas que receberam a crisma, que estavam vindo de outras denominações. Algumas foram crianças batizadas na igreja, outras não. Então nós precisamos ter esse olhar de cuidado, no sentido de trazer os que estão afastados e de acolher bem os que estão chegando. Eu estou fazendo esta reflexão em razão de um ouvinte muito atento, uma pessoa convertida há poucos anos, que está numa caminhada bonita da igreja, e esta pessoa me falava disso, partilhava disso. E eu pensei, realmente, esta pessoa está certa. Nós estamos vivendo este fenômeno. A ausência de muitos que foram para o isolamento e não voltaram. Não porque morreram, mas porque estão acomodados dentro de suas casas. Aprenderam a viver a vida sem a Eucaristia, sem a escuta da palavra de Deus, sem a participação na comunidade. Isso está errado. Nós precisamos ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Não é um trabalho somente do padre, mas de toda a comunidade, das lideranças, dos ministros. Nós não podemos acomodar. Eu sei que é muito fácil, às vezes, para o sacerdote acomodar. Você fica tranquilo demais. Isso não é a atitude de quem tem fome de almas para Deus. Toda a comunidade, toda a paróquia precisa mobilizar como um grande centro de evangelização e do cuidado.
cuidar daqueles que foram e não voltaram, ir atrás dessas pessoas e saber acolher bem quem está vindo para a igreja, porque foram machucados durante a pandemia com a morte dos seus parentes, ou pelo sofrimento que teve com a própria doença, o coração sentiu-se sedento de Deus e essas pessoas voltaram para a Santa Igreja. Seja pessoas que estavam afastadas, pessoas indiferentes e também pessoas de outras denominações. Não é possível que você, catequista, ministro, diácono, padre, religioso, religiosa, que vê essas pessoas novas na igreja, não seja capaz de dar passos até a pessoa, acolher, perguntar de onde veio, acolher as pessoas. Eu vejo que isso não está acontecendo na igreja. Nós estamos acomodados. E esse acomodamento, ele é um propósito do inimigo para tirar o vigor da igreja. Nós precisamos cuidar, zelar das pessoas que precisam voltar à igreja e destas pessoas novas na fé, novas na caminhada da igreja, que estão aí, dentro da sua paróquia, rezando por você, abraçando com alegria essa fé, uma fé que nunca será mudada. Fica para nós este convite apostólico, convite pastoral, para abrir os nossos corações a este zelo pela evangelização. Vamos à palavra de Deus. Eu gostei muito da antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que é uma inspiração do livro do profeta Isaías. O Senhor vai chegar, não tardará, há de iluminar o que as trevas ocultam e manifestará a todos os povos. Essa latência no coração do povo de Israel no Antigo Testamento, muito bem elencada pelos profetas daquele tempo, retrata para nós a expectativa do povo hebreu, do povo judeu, com a vinda do Messias. Mas depois nos mostra também a frustração do povo de Israel em relação a Cristo. O modo que ele veio, como ele chegou, como ele se manifestou ao mundo. Então há uma grande expectativa também dos cristãos pela volta do Senhor. Ele vai chegar, é a nossa fé, a fé da igreja. Cristo voltará. Nós vamos vê-lo sobre as nuvens, brilhando, exaltado na glória de Deus para julgar e separar os injustos, os tenebrosos, da graça benfazeja que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Esta expectativa que o advento coloca para nós na liturgia, ela é muito benéfica, pois ela alimenta uma virtude muito profunda que o Espírito de Deus plasma dentro de nós, que é a esperança. Os cristãos vivem da esperança, nós vivemos da esperança. A esperança do retorno de Cristo, quando ocorrerá o segundo êxodo da fé. Como isso é profundo e mexe com as almas, mexe com os nossos corações. Nesta perspectiva de preparar a igreja para a volta de Cristo, está também inserido aqui a preocupação que eu compartilhei com você da necessidade desse olhar nosso para os que não voltaram e para os que chegaram e que a gente não conhece. A igreja deve ser o lugar profundamente de Deus, das manifestações de Deus. O cristão, o católico, precisa
manifestar-se em favor da realidade da evangelização. Eu sei que tem muitas igrejas que estão fechadas, acanhadas, com dificuldade, exigindo muito do povo. A gente precisa parar com isso e ter os cuidados necessários e não os cuidados execráveis que a gente vê por aí, que não ajuda a conter a doença, mas ajuda a danificar, a petrificar o coração das pessoas. Que Deus nos ajude nesta travessia, através da força e da fé que recebemos como dom, como força, como oblação do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, a quem sobe nosso louvor, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã bonita de quinta-feira. Adoramos teu Filho Jesus e adoramos por aqueles que não adoram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida dos que estão tristes, desanimados, dos que estão ainda machucados pela presença de tantas coisas ruins na sua vida, na vida da sua família. Que o bom Deus cura através de Jesus, o príncipe das nações. Ele que vai chegar e não tardará. Há de iluminar os que as trevas ocultaram e a manifestação a todos os povos. Esta palavra é uma palavra para mim, uma palavra para você, para todos nós que vivemos a expectativa do Natal de Jesus. Amém. O bom Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.